Candidato, um desafio que vem crescendo aqui em Londrina e tem sido bastante pautado nessa campanha é o aumento da população em situação de rua, né? Como que o senhor acredita que deve ser o atendimento a essas pessoas aqui na cidade? Para começar, eu devo dizer, depois eu vou explicar o porquê, tá? Um dos meus compromissos é, ao assumir a prefeitura, trocar a secretária de assistência social. Eu vou explicar o porquê. Nada pessoal, nunca tive nem embate pessoal com ela. Mas o fato é que outros órgãos vêm procurando trabalhar com assistência social de forma integrada, porque o problema das pessoas em situação de rua, pessoal, não é eminentemente policial. Preste bem atenção, é um problema social. E eu vinha recebendo na minha sala constantemente pessoas pertencentes a núcleos de bairros pedindo providências em relação às pessoas em situação de rua. E eu, como coronel de polícia, eu podia ter uma visão policialesca, observe, mas não tenho, porque minha formação de direito me ensinou isso, né? A formação da própria polícia militar me ensinou isso. E aí eu dizia o seguinte, mas vocês procuraram, porque a polícia só pode tirar alguém de circulação quando em flagrante delito ou mediante ordem judicial fundamentada, né? E fora isso, nós abordamos e não podemos tirar a pessoa de lá. Vocês já procuraram a secretária de assistência? Ela, não, fomos recebidos, ela não nos recebe. Então eu já achava aquilo um absurdo, porque uma secretaria, ela existe para atender a população. Eu, no meu batalhão, eu nunca deixei as portas fechadas, elas sempre estiveram abertas para atender a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre. Não há alguém que tenha me procurado no batalhão e que possa dizer, fui mal atendido, não tive atenção do coronel. E assim sendo, eu acho que a secretária, ela tem que se colocar nessa condição. É vidraça. Ela está numa secretaria que pertence ao poder público. Ela não pode se dar ao luxo de tratar aquela secretaria como se a ela pertencesse. Ela está lá, né? E aí, em alguns momentos, eu sugeria que nós fizéssemos um trabalho integrado entre polícia, dentro daquilo que lhe é atribuído, né? A Secretaria da Assistência Social, Guarda Municipal, né? Saúde, já que nós estamos tratando também de dependentes químicos, e fizéssemos um planejamento a várias mãos para dar o devido encaminhamento às pessoas, né? Porque nós não podemos deixar de atendê-las. Pior do que você não intervir na vida dessas pessoas é você melhor do que intervir na vida delas é você deixá-las abandonadas à própria sorte. Isso não pode acontecer, né? Então a pessoa que é dependente química, ela tem que ter encaminhamento. A pessoa que pratica crime, ela tem que ser punida. Se é necessário investigação de receptação, a Polícia Civil tem que entrar no circuito e assim por diante. Mas ela nunca quis fazer trabalho integrado, sempre isolada, sob o argumento de que com a polícia, o trabalho com a polícia ou com a guarda municipal faria com que ela perdesse o vínculo com as pessoas em situação de rua, já que talvez essas pessoas na concepção dela tivessem preconceito contra a polícia. Bom, eu tentei várias vezes trazer à tona essa discussão, até que um dia eu perdi a paciência, porque numa situação, numa reunião que teve na São João com a população lá, ela foi convidada novamente e novamente não compareceu. Então, a bucha, desculpe o termo, ficava para a polícia. E a polícia não consegue resolver sozinha esse problema, um problema social. Ela mesma fala que é um problema social. E pior do que isso, aí eu fiz um discurso bastante acalorado, mencionei o nome dela, né? Foi a primeira pessoa, hoje algumas pessoas aparecem falando o seguinte, não, quando eu assumir a prefeitura eu vou tirar a secretária. Mas quem tem embate com ela faz tempo em relação a essa questão que é tão séria, sou eu. Fui o primeiro a me insurgir ao tipo de atuação dela. Muito bem. Aí outro dia eu fui numa reunião no núcleo Guaporé. Eu participava pessoalmente das reuniões. Isso é ser um comandante transparente e democrático. E é isso que me proponho na condição de prefeito. Eu fui nesse lugar e depois de ter falado que ela não participava de reuniões, ela acabou comparecendo. E aí eu ouvi, estarrecido, uma afirmação dela. Olha, nós não podemos trabalhar com a polícia. Para você ter uma ideia de como nós temos que estabelecer vínculo, outro dia eu fui na mansão dos Noia, que fica na Belém,
com Duque de Caxias, agora derrubada, a ex-mansão dos Noia, né? Eu cheguei lá e para entrar e fazer vínculo, olha como é que eu não posso ir com a polícia. Eu tive que pedir permissão para o traficante. Aquilo me deixou estupefacto. Eu não acreditei. Eu falei para ela, falei, a senhora está me dizendo que a senhora, como chefe de uma secretaria do poder público oficial, está transigindo, está negociando com o traficante, mas se nega a trabalhar com a polícia. Isso é um absurdo. Onde já se viu o poder público negociar com o traficante para poder acessar e fazer a triagem? Entendeu? Então, aquilo me deixou bastante revoltado. E eu acredito que o trabalho tem que ser integrado.